760. O tutor ou o curador poderá eximir-se do encargo apresentando escusa ao juiz no prazo de 5 dias, contado, inciso 1, antes de aceitar o encargo da intimação para prestar compromisso. Inciso 2, depois de entrar em exercício do dia em que sobrevier o motivo da escusa. Parágrafo 1º. Não sendo requerida a escusa no prazo estabelecido neste artigo, considerar-se-á renunciado o direito de alegá-la. Parágrafo 2º. O juiz decidirá de plano o pedido de escusa e, não o admitindo, exercerá o nomeado a tutela ou a curatela enquanto não for dispensado por sentença transitada em julgado. Artigo 761. Incumbe ao Ministério Público ou a quem tenha legítimo interesse requerer, nos casos previstos em lei, a remoção do tutor ou do curador. Parágrafo único. O tutor ou o curador será citado para contestar a arguição no prazo de 5 dias, fim do qual observar-se-á o procedimento comum. Artigo 762. Em caso de extrema gravidade, o juiz poderá suspender o tutor ou o curador do exercício de suas funções, nomeando substituto interino. Artigo 763. Cessando as funções do tutor ou do curador, pelo decurso do prazo em que era obrigado a servir, ser-lhe-á lícito requerer a exoneração do encargo. Parágrafo 1º. Caso o tutor ou o curador não requeira a exoneração do encargo dentro dos 10 dias seguintes à expiração do termo, entender-se-á reconduzido, salvo seu juiz o dispensar. Parágrafo 2º. Cessada a tutela ou a curatela, é indispensável a prestação de contas pelo tutor ou pelo curador, na forma da lei civil. Seção 11. Da organização e da fiscalização das fundações. Artigo 764. O juiz decidirá sobre a aprovação do Estatuto das Fundações e de suas alterações, sempre que o requeira o interessado, quando, inciso 1, ela for negada previamente pelo Ministério Público ou por este forem exigidas modificações com as quais o interessado não concorde. Inciso 2. O interessado discordar do estatuto elaborado pelo Ministério Público. Parágrafo 1º. O Estatuto das Fundações deve observar o disposto na Lei nº 10.406, Código Civil. Parágrafo 2º. Antes de suprir a aprovação, o juiz poderá mandar fazer no Estatuto modificações, a fim de adaptá-lo ao objetivo do instituidor. Artigo 765. Qualquer interessado ou o Ministério Público promoverá em juízo a extinção da fundação, quando, inciso 1, se tornar ilícito o seu objeto. Inciso 2, for impossível a sua manutenção. Inciso 3, vencer o prazo de sua existência. Seção 12. Da ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo. Artigo 766. Todos os protestos e os processos testemunháveis formados a bordo e lançados no livro diário da navegação deverão ser apresentados pelo comandante ao juiz de direito do primeiro porto, nas primeiras 24 horas de chegada da embarcação, para sua ratificação judicial. Artigo 767. A petição inicial conterá a transcrição dos termos lançados no livro diário da navegação e deverá ser instruída com cópias das páginas que contenham os termos que serão ratificados, dos documentos de identificação do comandante e das testemunhas arroladas, do rol de tripulantes, do documento de registro da embarcação e, quando for o caso, do manifesto das cargas sinistradas e a qualificação de seus consignatários.
traduzidos, quando for o caso, de forma livre para o português. Artigo 768. A petição inicial deverá ser distribuída com urgência e encaminhada ao juiz, que ouvirá, sob compromisso, a ser prestado no mesmo dia o comandante e as testemunhas em número mínimo de 2 e máximo de 4, que deverão comparecer ao ato independentemente de intimação. Parágrafo 1º. Tratando-se de estrangeiros que não dominem a língua portuguesa, o autor deverá fazer-se acompanhar por tradutor, que prestará compromisso em audiência. Parágrafo 2º. Caso o autor não se faça acompanhar por tradutor, o juiz deverá nomear outro que preste compromisso em audiência. Artigo 769. Aberta a audiência, o juiz mandará apregoar os consignatários das cargas, indicados na petição inicial, e outros eventuais interessados, nomeando para os ausentes curador para o ato. Artigo 770. Inquiridos o comandante e as testemunhas, o juiz, convencido da veracidade dos termos lançados no diário de navegação, em audiência ratificará por sentença o protesto ou o processo testemunhável, lavrado a bordo, dispensado o relatório. Parágrafo único. Independentemente do trânsito em julgado, o juiz determinará a entrega dos autos ao autor ou ao seu advogado, mediante apresentação de translado. Livro 2 do Processo de Execução. Título 1 da Execução em Geral. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 771. Este livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial e suas disposições. Aplicam-se também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos dos atos ou fatos processuais, a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do livro 1 da parte especial. Artigo 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo, inciso 1, ordenar o comparecimento das partes. Inciso 2. Advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Inciso 3. Determinar que os sujeitos indicados pelo exequente forneçam as informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. Artigo 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. Parágrafo único. Quando, em decorrência do disposto neste artigo, o juiz receber dados sigilosos para os fins da execução, o juiz adotará as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade. Artigo 774. Considera-se atentatória a dignidade da justiça, a conduta comissiva ou omissiva do executado que, inciso 1, frauda a execução, inciso 2, se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos. Inciso 3, dificulta ou embaraça a realização da penhora. Inciso 4, resiste injustificadamente às ordens judiciais. Inciso 5, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade, e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente,
exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo das outras sanções de natureza processual ou material. Artigo 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: inciso 1. Serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios. Inciso 2. Nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. Artigo 776. O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença transitada em julgado declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução. Artigo 777. A cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo.